Pesadelos em Foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. De volta em 2013, quando eu tinha uns 17 anos, minha família estava visitando uma casa para alugar. O dono apareceu para conversar com meus pais, um senhor mais velho, simpático, que mencionou ter construído aquela casa com as próprias mãos. Enquanto todos conversavam, eu fiquei para trás, observando tudo. Durante a conversa amigável entre o proprietário e meus pais, houve um momento de pausa. De repente, ele se virou, e sua expressão mudou completamente. O rosto alegre transformou-se numa carranca tão sombria e carregada de ódio que parecia saído de um pesadelo. Ele não me viu ali, provavelmente achava que eu estava no celular, já que eu mantinha a cabeça baixa. Mas eu o vigiava atentamente. Quando voltou a encarar meus pais, seu sorriso retornou como se nada tivesse acontecido. Aquilo me deixou arrepiado, como se um calafrio percorresse minha espinha. Mais tarde, contei à minha mãe o que vi. Ela concordou que era estranho, mas disse que talvez fosse só alguém meio desajeitado socialmente. Não parecia preocupada. Compramos a casa mesmo assim, pensando ser um bom negócio e um lugar tranquilo para viver. No começo, tudo parecia normal. Até que, certo domingo, minha família decidiu ir à igreja. Eu não estava no clima e disse que ficaria em casa. Eles saíram sem problemas, me deixando sozinho. Por volta das 11 horas da manhã, ouvi batidas fortes e ritmadas vindas do lado de fora. Estava chovendo bastante, então achei que fosse o vento. Ignorei por alguns minutos até que o barulho parou. 10 minutos depois, escutei passos dentro da casa. Parecia alguém andando pela cozinha, movendo cadeiras, abrindo armários e até geladeira. Meu coração começou a martelar no peito. Tranquei a porta do meu quarto silenciosamente. Peguei o taco de beisebol que guardava no canto e liguei para a polícia, tremendo enquanto explicava a situação. Enquanto isso, mandei uma mensagem rápida para minha mãe. Tentei manter a calma, mas os passos estavam cada vez mais próximos, subindo as escadas. Minha mãe respondeu dizendo que estava a caminho, mas ela morava a 30 minutos dali. Eu, um garoto de 1,65 metros e pouco mais de 50 quilogramas, sabia que não teria chance contra qualquer pessoa que entrasse. Então, ouvi o pior som possível, a maçaneta do meu quarto girando lentamente. Parou porque a porta estava trancada. Do outro lado, havia um completo silêncio, exceto pela respiração pesada que ecoava pela fresta. Cada segundo pareceu uma eternidade. De repente, ele se afastou, descendo as escadas. Ouvi a porta dos fundos abrir e fechar. 3 minutos depois, a polícia chegou. Abri a porta para eles, mas após vasculhar toda a casa, não encontraram ninguém. Nem sinais de invasão. Era como se a pessoa tivesse evaporado. Quando minha mãe chegou, perguntou ao meu padrasto se ele havia trocado as fechaduras. Ele negou. Mas o que realmente selou minha convicção foi o corredor. Minha mãe tinha aspirado o local mais cedo, deixando o chão impecável. Agora, havia marcas de sapatos enormes, muito maiores do que qualquer um na nossa família poderia usar. As impressões paravam exatamente na frente da minha porta. Trocamos as fechaduras no dia seguinte e instalamos segurança extra, mas nunca mais me senti seguro naquela casa. Até hoje, penso nisso e sinto arrepios ao lembrar quão perto estive de algo inexplicável. Minha esposa e eu compramos uma casa no interior de Minas Gerais, construída em 1997. O primeiro dono havia partido precocemente em 2022 após anos lutando contra uma grave enfermidade. Durante o tempo em que esteve debilitado, ele ficou em um quarto que não era o principal. Sua esposa continuou morando lá por muitos anos após sua partida. Ela não queria vender a propriedade,
mas acabou cedendo porque não conseguia mais arcar com as prestações do financiamento. Quando começamos a nos mudar, ficamos hospedados em um hotel a cerca de 30 quilômetros de distância. A casa já foi um aras e está bem afastada da cidade. Um dia, liguei a luz do corredor e a deixei acesa durante todo o dia e a noite. No entanto, percebi que ela tinha sido apagada 3 vezes naquele mesmo dia. Esse corredor é bastante escuro e fica perto do quarto e do banheiro onde o antigo proprietário passou seus últimos dias. Minha esposa e eu estávamos ocupados com a mudança, indo e vindo entre o supermercado, o hotel e buscando comida. Era muita correria e ambos estávamos exaustos. Quando finalmente voltei para casa, notei que a luz do corredor estava apagada novamente. Perguntei casualmente a minha esposa se ela havia desligado. Ela pareceu confusa e respondeu: "Não, por quê?" Frustrado, insisti que devia ter sido ela. Mas ao olhar para o interruptor, percebi que ele era firme, com cliques bem definidos ao ligar ou desligar. Mais cedo naquele mesmo dia, fui o primeiro a entrar na casa enquanto minha esposa estava no celeiro, a uns 60 metros de distância. Havíamos deixado nossos cachorros na área de serviço durante a noite, e aquela era a primeira vez que voltávamos ao local. Saí pela porta de vidro da varanda e abri a porta externa da área de serviço para soltá-los. Entrei na área de serviço e fechei a porta atrás de mim. Tentei girar a maçaneta da porta interna. Ela não tem tranca, mas não consegui movê-la nem 1 milímetro. Impassível, retornei à varanda e entrei novamente na casa pela porta de correr. Quando tentei abrir a porta da área de serviço pelo lado de dentro, ela se abriu facilmente, sem qualquer problema. A porta e suas dobradiças estão em perfeito estado, quase novas. Talvez isso não signifique nada, mas senti algo estranho. Decidi deixar a luz do corredor acesa novamente. Saímos para jantar e, quando voltamos à noite, a luz ainda estava acesa. Naquela noite, colocamos os cachorros na área de serviço e partimos para o hotel. No dia seguinte, ao retornarmos, encontramos os cachorros soltos pela casa, tendo mastigado várias coisas. Temos um sistema de alarme ADT com sensores de movimento internos, mas ele não disparou. Os cachorros estavam espalhados por toda parte. Como motoristas de caminhão, costumamos passar 1 ou 2 semanas fora de casa. Na nossa antiga residência, uma amiga cuidava dos animais, mas aqui surge a questão: como um cachorro pequeno poderia alcançar a maçaneta, que precisa ser puxada para baixo, para abrir a porta? Além disso, a porta abre para dentro, então seria impossível para eles empurrá-la depois de descerem a maçaneta. O mais intrigante é que, sempre que voltávamos, a porta estava fechada. Testei a maçaneta rapidamente, e ela se abriu sozinha para dentro, mas é impossível que se feche sozinha, já que só gira para longe da posição de travamento. Alguém definitivamente precisaria fechá-la manualmente. Meus cachorros não são inteligentes o suficiente para isso. Caso contrário, teriam saído assim que os coloquei lá dentro. Se isso não faz sentido para você, talvez o que aconteceu depois ajude a esclarecer. Na quarta noite, decidi abrir a porta do quarto onde o antigo proprietário ficou antes de ser transferido para cuidados paliativos. Puxei a maçaneta, mas ela não se moveu. Não apenas estava travada, mas a porta parecia completamente imóvel, sem nenhum espaço de flexão. Antes disso, a porta tinha um pouco de folga quando eu tentava abri-la. Agora, parecia que algo do outro lado estava usando toda a sua força para empurrar contra ela. A maçaneta, que pode ser trancada, não se movia, mas de repente cedeu, como se alguém tivesse soltado rapidamente. Aquilo me assustou tanto que quase corri para fora, até minha esposa, que estava no carro. Quando a maçaneta se soltou, não fez barulho algum. Foi mais do que arrepiante, foi verdadeiramente aterrorizante. Eu estava tão apavorado que mal consigo explicar agora. Atualmente, não estamos morando na casa porque ela foi inundada há algumas semanas. Estamos em São Paulo esperando possíveis reparos. Desde que chegamos aqui,
O alarme disparou várias vezes. Na última vez, há alguns dias, a ADT informou que a porta da frente havia sido aberta e havia movimento na sala, mas o policial disse que tudo estava seguro. Isso aconteceu 2 vezes. Está tranquilo desde então, mas não sabemos se queremos voltar a morar lá, mesmo após os reparos. Como crentes, não sabemos o que fazer. Tentamos abençoar a casa, mas algumas dessas coisas estranhas continuaram acontecendo, mesmo depois de termos saído. O mal certamente existe, mas não quero que ele mora na minha casa. Isso não é brincadeira. Deus me livre de ouvir aquele alarme disparar no meio da noite novamente. A maioria das pessoas assiste programas de caça-fantasmas e não os leva a sério, mas eu sim. Não acho que consigo ficar sozinho naquela casa. Até agora, minha esposa não foi incomodada por nada. Disse a ela que, se voltarmos, vou pendurar muitas cruzes pela casa. A esposa do antigo proprietário mentiu sobre a propriedade para fechar a venda, e fiquei tão irritado que destruí um item que eles deixaram lá, destinado a um parente falecido. A casa também estava cheia de lixo. Tentei consertar o que destruí, mas não consigo encontrar as peças perdidas, mesmo após todos esses meses. Há alguns anos, minha mãe, meu irmão e eu nos mudamos do interior para uma cidade pequena em Santa Catarina, logo após terminarmos o ensino médio. Acabamos em um bairro onde a maioria dos moradores eram pessoas mais velhas. A casa antes pertencia a um casal de idosos que não havia partido, apenas se mudado. No primeiro ano morando lá, nada muito estranho aconteceu. A única coisa fora do comum foi ouvir passos no quarto da minha mãe enquanto eu estava no porão. Eu era a única pessoa em casa naquele momento, então aquilo me deixou intrigado. Tentei me convencer de que eram apenas ruídos normais da casa, mas, no fundo, sabia que não era bem assim. No dia de ação de graças daquele mesmo ano, eu era o responsável por carregar toda a comida que preparamos para o carro estacionado na garagem. Era uma manhã fria e eu estava meio apressado, tentando encaixar tudo sem bagunçar as tortas ou os pratos. Quando coloquei cuidadosamente a última torta no carro, ouvi de repente uma voz feminina mais velha atrás de mim. Ela disse: "Você precisa ter mais cuidado com isso." Parecia que ela estava brincando comigo. Lembro-me claramente de revirar os olhos porque, naquele momento, eu estava de frente para casa e tinha as costas voltadas para quem quer que fosse. Coloquei um sorriso educado no rosto, pronto para me virar e conversar com ela. Mas, ao me virar, não havia ninguém ali. Olhei para cima e para baixo da rua, pensando que talvez fosse uma senhora passando e seguindo seu caminho, mas não vi viva alma. Por um instante, achei que poderia ter imaginado aquilo, mas a sensação foi tão real que não consegui acreditar que fosse fruto da minha cabeça. Achei que talvez fosse meu irmão pregando uma peça em mim, fingindo ser uma velha. Fui verificar no quintal e na garagem, mas ele não estava lá. Minha mãe saiu de casa naquele exato momento e perguntei a ela se ela havia me alertado sobre a torta. Ela respondeu que não e pareceu confusa. Creio que foi nesse dia que comecei a acreditar em algo além do que podemos ver. Um mês depois, durante as férias de inverno, eu estava em casa, encolhido na minha cama. Tudo estava em silêncio até que, de repente, ouvi um choro abafado vindo de algum lugar próximo. O som parecia sufocado, então pensei que pudesse ser minha mãe. Estava prestes a ir conferir quando ela me mandou uma mensagem dizendo: "Ei, você está bem?" Respondi que sim e perguntei por quê. Ela disse que havia escutado o choro e achou que fosse eu. Contei a ela que imaginei ser ela ou o cachorro, mas ela afirmou que o cão estava dormindo aos pés da sua cama. Nós dois decidimos que devia ser o vento ou talvez um coiote, mas para mim aquele som era humano demais, triste demais para ser qualquer uma dessas coisas. Mais tarde, um dia, perguntei à minha mãe o que ela achava de tudo aquilo. Os passos, a mulher misteriosa, o choro. Ela disse que achava que podia ser minha avó. Minha avó materna havia partido cerca de 6 meses depois de nos mudarmos para essa nova casa. Perguntei por que ela pensava assim,
E ela explicou que às vezes ouve batidas na porta e acha que somos eu ou meu irmão, mas então se lembre de que estamos longe, estudando em universidades diferentes. Não contei isso à minha mãe, mas não acho que seja minha avó. Ela nunca veio a esta casa porque ficou doente no dia em que nos mudamos e nunca teve a chance de visitar. Além disso, a voz que ouvi no dia de Ação de Graças não se parecia nem um pouco com a dela. A voz da minha avó era suave e tranquila, mas aquela voz era áspera e desagradável. Quando eu tinha uns 12 anos, morávamos em Goiânia e algo realmente perturbador aconteceu comigo, algo que nunca vou esquecer. Estava no meu quarto, sentado no chão jogando Halo no meu velho Xbox. Meus pais tinham saído para resolver algumas pendências e minha irmã mais velha estava trabalhando. Eu não estava completamente sozinho, pois tínhamos 2 cachorros, um terrier pequeno e um bichon frisé. Eles não eram grandes cães de guarda, mas sempre latiam quando algo parecia fora do normal. Já tinha ficado em casa sozinho antes, então não achei que fosse grande coisa. Morávamos em um bairro tranquilo, onde nada de ruim costumava acontecer, exceto uma vez, quando alguém pichou símbolos racistas nos equipamentos de um parquinho próximo. Eu estava relaxado na minha cadeira, totalmente imerso no jogo. Tinha um saco de Doritos em uma mão e o controle na outra, concentrado em cada movimento na tela. Foi então que eu vi o som claro da porta da frente se abrindo e depois se fechando, como se alguém tivesse acabado de entrar. O cômodo onde eu estava dava para o quintal, então não conseguia ver a porta da frente nem quem poderia estar chegando. Quando ouvi aquele barulho, os 2 cachorros imediatamente ficaram alertas e correram para a sala. Pensei que talvez meus pais tivessem voltado mais cedo, talvez tivessem terminado suas tarefas mais rápido do que o esperado. Mas algo me incomodava. Só para ter certeza, gritei: "Mãe? Pai? É vocês?" Minha voz ecoou pela casa, mas ninguém respondeu. Isso me deixou um pouco nervoso. Sempre fui meio paranoico, provavelmente porque coisas estranhas parecem acontecer ao meu redor. Além disso, os cachorros não estavam latindo como costumavam fazer quando alguém chegava, e isso me pareceu ainda mais estranho. Pausei o jogo e fui verificar. Caminhei até a sala, mas não havia ninguém lá. Foi quando comecei a sentir um desconforto crescente. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Eu tinha certeza de que ouvirá alguém entrar. Não estava usando fones de ouvido e o volume da TV estava baixo. Havia uma música suave tocando ao fundo, então sabia que o som não vinha do jogo. Assim que percebi que algo estava errado, corri até o armário dos meus pais e peguei o taco de beisebol. No interior, essa é a primeira coisa que você faz quando pensa que pode haver algum problema. Se prepara para se defender. Voltei para a sala segurando o taco à minha frente, como se soubesse o que estava fazendo. Decidi ligar para meu pai primeiro, mas ele não atendeu. Tentei minha mãe em seguida, mas também não obtive resposta. Sentindo-me ainda mais ansioso, liguei para 2 dos meus melhores amigos, mas eles também não atenderam. Meu cérebro de 12 anos imediatamente saltou para o pior cenário possível. E se algo terrível tivesse acontecido com todos eles? Foi a primeira vez na minha vida que decidi ligar para a polícia. A operadora do 190 me disse para manter a calma e avisou que os policiais estavam a caminho. Mas manter a calma não era fácil. Havia um corredor perto da porta da frente, e eu não conseguia afastar a sensação de que alguém estava escondido ali, esperando para pular e me assustar, ou pior. Meus 2 cachorros estavam ao meu lado, ambos olhando fixamente para o corredor. Isso tornou tudo ainda mais difícil. Se eles estavam agindo como se algo estivesse errado, eu sabia que não estava imaginando coisas. Meu medo só aumentava, e eu não conseguia tirar os olhos daquele corredor. Fiquei paralisado por aquilo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns minutos. A operadora continuava me pedindo para manter a calma. Justo então, graças a Deus, meus pais abriram a porta da frente. Meu pai olhou para mim e perguntou: "O que diabos você está fazendo?"
Expliquei rapidamente o que estava acontecendo. Ele não perdeu tempo. Foi até a sala, pegou sua pistola e começamos a vasculhar a casa. Sempre achei que seria emocionante vasculhar cômodos como membro de uma equipe SWAT. Mas, cara, eu estava apavorado. Cada vez que abríamos a porta de um quarto, meu coração disparava. Não encontramos nada. A polícia chegou logo depois e nos contou que esse tipo de coisa vinha acontecendo nas últimas semanas. Pessoas esperavam os donos das casas saírem, conferiam as portas e, se elas estivessem destrancadas, entravam para roubar. Disseram que, provavelmente, quem quer que fosse já tinha ido embora ou ouvir que havia alguém em casa. Mas isso não fazia sentido para mim, porque eu só ouvi a porta abrir e fechar uma única vez.